Para vocês que têm uma ideia, né? Eu fiz uma pergunta ao reverendo Nicodemo sobre desigrejado. E é interessante que esse nome desigrejado não existe. Não existe. É um nome novo, que foi criado depois das pessoas que deixavam as igrejas, os templos, as congregações e ficavam à toa, sem ir para lugar nenhum, ou às vezes fundavam outro caminho, né? Mas existe aquele que não queria mais saber, ficava em casa. Porque a ideia que passou para todos os que estão do sistema religioso é que, se, por exemplo, o indivíduo ele está numa congregação e ele sai daquela congregação, está perdido. Isso foi que passou. Passou para todos uma forma de segurar o membro e amedrontá-lo para que ele não se desviasse e ficasse ali eternamente naquela caixinha. Mas a gente vê que as informações são muito maiores do que a gente imagina. Todo mundo tem a sua importância, toda denominação tem a sua importância. Por quê? Porque ela teve uma origem, e aquela origem tem uma informação, tem uma doutrina que é interessante para alguns, não é para outros, mas é importante para alguns, e faz com que as pessoas se juntem com um só pensamento, com um só propósito. O problema que eu tenho bronca é de que as pessoas que se juntam a uma denominação, ela discrimina a outra. Aí o que é que acontece? O que acontece é que as pessoas ficam enclausuladas ali, com a mente fechada, não vê o outro lado. E muitas verdades que deveriam serem esclarecidas, deixam de ser, fica no anonimato, porque as pessoas ficam resumidas àquele reduto. Eu digo isso com autoridade. Até Ivaldo estava falando e dizendo que, para eu falar um pouquinho de mim, claro, eu tenho uma formação religiosa. Por quê? Porque desde os meus 17 anos que eu me tornei um seguidor da verdade. Desde os 17 anos que eu conheci. Passou o tempo e foi passando o tempo, e esse conhecimento que eu estava buscando chegou num canto, num ponto que eu fiquei ali neutralizado, porque não tinha para onde eu expandir mais. Por quê? Porque se eu saísse fora daqueles ensinamentos aprendidos na minha infância, eu estaria fora do sistema religioso ao qual eu pertencia. Aí, diante dessa situação, foi quando eu comecei a me liberar mais, abrir a minha mente e começar a frequentar igrejas diferentes, denominações diferentes, para que eu pudesse conhecer um pouco mais, porque fulano de tal crê dessa forma, porque a igreja tal crê dessa forma, qual é a base da escritura que tem aquele fundamento, se tem fundamento ou se não tem. Aí foi quando cresceu dentro de mim o desejo de conhecer as culturas religiosas. E a partir de 2002, quando eu saí viajando pelo país com a cantora Sara Alexandre, cantora gospel, eu fui conhecendo igrejas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Aí eu fui vendo que o conhecimento que eu tinha era muito resumido, era muito local, muito regional e mais preso a Lajedo. Eu vi que em determinados lugares existiam ensinamentos na mesma denominação, mas que era diferente. E eu ficava até chocado com muitas informações que eu estava tendo. Daí por diante foi que nasceu dentro de mim o desejo de conhecer cada um dessas culturas. Mesmo na mesma denominação que eu fazia parte, existiam diferenças. O que era condenado aqui em Lajedo, no outro era aceitado. Eu fiquei imaginando, que negócio é esse? Uma coisa que para mim eu achava horrível, mas para outra era normal. Eu digo,
Então, na própria cultura religiosa está existindo divergência de entendimento. Foi aí que eu comecei a crescer na graça e no conhecimento de Deus. E aquilo que está na Escritura, que diz, vós sois templo do Espírito Santo, começou a ser implantado, semeado na minha mente. Vós sois templo do Espírito Santo. Quando Deus, ele criou a raça humana, ele tinha como objetivo que as pessoas seguissem e estivessem em sua presença. Ao o povo sair do Egito, da casa da escravidão, ele instituiu templos para que as pessoas se reunissem. Ao chegar na terra prometida, ele instituiu templos. E Davi foi um dos primeiros a erigir um templo, e foi continuado com Salomão, para que esse templo fosse o lugar em que todos os adoradores se reunissem para ter a presença de Deus. Quando Jesus veio a este mundo, ele já veio com um novo propósito. Ele já não valorizou o templo, pedra, ferro, madeira. Ele valorizou o templo pessoa. Ele diz, esse templo que vocês estão vendo, ele vai ser derrubado em 3 dias. As pessoas ficaram até criticando, mas como? Como é que você se diz ser o Filho de Deus e diz que em 3 dias esse templo será destruído? Mas aí Jesus não estava se referindo ao templo corpo. Aliás, humano, de pedra, ele estava se referindo ao templo dele, que era o corpo. Que em 3 dias ele morreria, descansaria e ressuscitaria. Então, isso era o significado do templo, o qual Jesus estava se referindo. Então, a partir de então, esse templo que era pedra, ele passou a ser templo carne. E ele sempre dizia, vós sois templo do Espírito Santo. Isso não quer dizer que não exista o templo onde possa se reunir. Existe sim, isso é normal. Mas não é uma obrigatoriedade que o indivíduo seja cristão e tenha que frequentar. Porque o templo de Deus que está na terra não é parede, nem pedra, nem prédio, mas o templo de Deus chama-se o corpo. Mas o que é o templo? É uma reunião onde se reúnem as pessoas, não tem nada de mal, é muito bom. Mas dizer que o indivíduo vai adorar a Deus somente na casa ali, no templo de madeira e de pedra, é uma piada. Porque a adoração de Deus é constantemente. É andando, é vivendo, é em casa, é no trabalho, é no negócio. Em todo lugar. Ali é um lugar de adoração. Porque ele é um templo vivo andando. Aí é que vem a explicação de religião. Por isso que eu fiz aquela pergunta ao reverendo Nicodemos sobre igrejado e desigrejado. Porque a ideia de falar desigrejado é um indivíduo apostatado, separado, excomungado. É isso que eles querem dizer, para marginalizar o nome. Mas, gente, excomungado, apostatado, desviado, isso não tem nada a ver com o nome desigrejado, porque o indivíduo é igreja, é templo. Não podemos fugir de Deus. Você sabia disso? O salmista ele diz, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Pode alguém se separar do templo só quando morre? Pode alguém se separar por um indivíduo não frequentar um templo? Ele está condenado, excomungado, como disse? De uma forma nenhuma. Porque ele é o templo. E o pastor é Jesus. Agora, para o indivíduo chegar a esse conhecimento, ele precisa muito de amadurecer. Porque a ideia que foi colocada na mente é que se o indivíduo não estiver no templo, ele está perdido.
E como ele se sente perdido, vamos tomar cachaça, vamos beber, vamos farrar e vamos pintar os canecos, como diz. Eu estou perdido mesmo. Mas isso é uma ideia pejorativa que foi colocada. Você não está perdido. Você que está me ouvindo agora, você não está perdido de forma nenhuma, porque você é o templo do Espírito Santo. Aonde você estiver, pode ficar certo que você está na presença de Deus. Não é necessário que você vá para templo ou lugar. Que vá, não tem problema, mas não é necessário, porque a presença de Deus continua aonde você estiver. Certa vez perguntaram a mulher samaritana, para onde é que nós devemos adorar? Aonde é que eu devo adorar a Deus? É em Jerusalém ou em Samaria? E Jesus disse, nem no lugar e nem no outro. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E de certa forma ele disse, mas o que é que eu devo fazer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto e ele vai te recompensar. Então, depois da morte de Jesus, isso não significa que tem que existir o templo para um indivíduo adorar. Não existe, eu não estou incentivando ninguém não, pelo amor de Deus, longe disso. Eu não estou querendo desviar ninguém de igreja nem nada não. Eu só quero dizer o seguinte, que não podemos condenar alguém por não frequentar um templo que esteja condenado ou apostatado. Não podemos fazer isso, nem usar essa má fé, porque isso é pejorativo, criado pelo sistema para amedrontar o indivíduo e ficar ali hipocritamente, vivendo uma vida dupla personalidade. Porque ele vive ali para manter uma aparência, muitas vezes, e que na realidade ele não está vivendo aquela vida. Ele não está suportando aquela vida, mas ele tem medo de se perder. Ele tem medo de ser taxado de apostatado, então fica vivendo uma vida hipócrita, sendo ali como se fosse um salão de beleza. Eu costumo sempre dizer, é como se fosse um salão de beleza, onde as pessoas ficam ali para se maquiarem, para se produzirem e apresentar-se como santões. Quando na realidade, quando tira a máscara, que chega em casa no dia a dia, são pessoas totalmente diferentes. Eu não estou dizendo que todos sejam assim não. Não estou falando, não estou generalizando isso não. Eu apenas estou enfatizando que essa pejoração de templos, se sair dele, está perdido, isso é coisas da caixinha, criada pela caixinha, para segurar o indivíduo de qualquer forma ali dentro, e ele muitas vezes vive uma vida angustiada, sendo ali aprisionado por um sistema religioso, achando que está servindo a Deus, quando na realidade ele não está servindo a Deus.